Gravar. Olá, alunos, tudo bem com vocês? Começar a nossa primeira aula aí sobre a recuperação, tá joia? Para a gente rever, então, esses assuntos que ficam para trás, né, para vocês. Mas tenho certeza que agora vai dar certo, vocês vão fazer uma ótima prova, tá bom? E vão se dar muito bem, tá bom? Então, vamos lá? Olha só, pessoal. Vou me tirar aqui desse cantinho, vou colocar em outro para vocês verem, tá bom? Pensei que ele ia ficar bom. Bom, nós vamos trabalhar, então, hoje, nessa primeira aula, dois capítulos, o capítulo 2 e o capítulo 3, joia? No capítulo 2, nós vamos falar sobre a África, né? Na África, nossos antepassados. É o capítulo 2 do livro de vocês, tá bom? Nós estudamos bastante isso desde de quando começamos, tá bom? Então, tenho certeza que agora vai ser bem tranquilo. Como dica para vocês estudarem para essa prova que vocês vão fazer, pega o caderno de vocês, ou pega o caderno de vocês, o lápis e a caneta, sem preguiça, tá, pessoal? Vamos anotar aí as dicas, o que eu vou explicar aqui para vocês, tá bom? Nessa primeira aula, teremos uma outra aula também, de acordo com o seu calendário de aulas aí da recuperação. Joia? Deste primeiro trimestre. Bom, no capítulo 2, na África, nossos antepassados, eu queria destacar uma frasezinha que está no livro de vocês, na página 34, que eu achei muito legal. Olha só, tem tudo a ver com o que nós estudamos até agora, que é a pré-história, né? É, aquele longo período que nós vimos, então, que o homem estava se organizando como ser humano, transformando o seu redor. Olha essa frase. A observação da natureza, dos animais e do mundo ao redor levou os seres humanos a muitas conquistas. Então, quando a gente começa a estudar a pré-história, muitos alunos perguntam, mas como que isso aconteceu? Como que eles dominaram o fogo? Como que eles aprenderam que plantar ia dar frutos? Como que isso? Como que aquilo, pessoal? Aí eu sempre respondi para vocês, o ser humano sempre observou a natureza, né? Observou a natureza, observou os animais, observou o mundo ao seu redor e com isso ele transformou. Então, pessoal, observa, né, o homem, o ser humano, então, ele vai observar a natureza ao seu redor, os animais, todas as coisas, e com isso ele vai aprendendo muitas coisas. A joia vai observar a natureza, vai observar que os raios caem em folhas secas e com isso sai a faísca. Eles observaram também que com o vento essa faísca continuava, pegava mais fogo e com isso eles vão dominar o fogo. Olha que legal! Né? Vamos passar para frente, então, página 34, essa frase está lá no meio de um texto, eu achei bacana aí para a gente começar o nosso estudo sobre esse capítulo número 2, tá bom? Olha só, pessoal, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre o período paleolítico, né? Esse período paleolítico, então, me acompanha aí no slide, tá bom? Olha só, esse período paleolítico, eu vou usar o lapisinho aqui só para a gente ir conversando, tá bom? E colorindo aqui, né, nosso slide. Olha só, esse período paleolítico, então, foi o primeiro período da história, tá? Lembra que a história, nós estudamos lá no capítulo 1, né? Que a história ela é dividida, divisão da história, pré-história, história, né? História antiga, idade antiga, idade média, idade moderna, tá joia? Então, é uma divisão da história. E esse período paleolítico está dentro da pré-história e foi o primeiro período da história, o maior período também. Olha só o que eu coloquei para vocês, ó. Iniciado há cerca de 4 milhões de anos, olha aí, e encerra em torno de 10 mil anos antes de Cristo. Então, pessoal, muito tempo, né? Observa, ó, foi o mais longo período da história da humanidade, tá? Então foram, ó, milhões de anos, tá? Até o homem, então, observar, o homem aprender observando com a natureza e modificando, então, ao seu redor. Tá joia? Olha o próximo ponto. Foi quando apareceram os hominídeos mais próximos do ser humano atual, tá? Então, foi quando apareceu
lá atrás, né, o Australopithecus, aquele homem de Neandertales, depois o homem foi evoluindo, lembra de Darwin também, né? O homem foi evoluindo, então apareceu o chamado Homo habilis, que ele vai começar a ter certas habilidades, né? E aí observando e aprendendo também. Depois o Homo erectus, ok? E depois o Homo sapiens, e isso, pessoal, esses hominídeos que mais parecem com a gente hoje em dia, ele apareceu nesse período chamado período paleolítico, tá joia? Olha o próximo ponto aí, ó. Esse período, ele também pode ser chamado de Idade da Pedra Lascada. Mas por quê? Ó, seres humanos construíam ferramentas retirando lascas de pedra, observando esses homens, então, vou até marcar aqui, ó, lascas de pedra, idade da pedra lascada. Então, o homem vai primeiro observar que, lascando a pedra, tá? Lascando a pedra de alguma forma, ele vai produzir o quê? Uma ferramenta. Tá joia? Então, nesse período paleolítico, também é conhecido como idade da pedra lascada. Olha o próximo ponto. Os grupos humanos eram nômades. Pessoal, vou até mudar a cor aqui para vocês, para marcar, ó, que os grupos humanos, no período paleolítico, eles eram nômades. Mas o que significa nômade? Mudavam de um lugar, de um lugar para outro, em busca de regiões com oferta de alimento e água para sua sobrevivência. Tá? Então, esses homens, esses grupos ali no Paleolítico, eles eram nômades, eles ficavam mudando de um lugar para o outro, que eles precisavam sobreviver, tá? Se alimentar, tomar água. Então, eles ficavam numa região, ali achavam uma caverna, né? Que protegiam eles do frio, da chuva, e tinha alimento, tinha caça, então eles ficavam ali por um bom tempo. Mas quando isso acabava, esses homens o quê? Mudavam de região. Tá joia? Vou mudar a cor de novo, porque eu gostei de usar cores aqui para vocês. No próximo ponto, olha só, os homens, né? Vai ter uma certa divisão ali do trabalho desses homens, desses grupos humanos ali. Então, os homens, olha só, eles caçavam, pescavam e protegiam o grupo, né? Então, eles ficavam nessa função. E as mulheres, olha só, colhiam vegetais e frutas, cozinhavam e cuidavam das crianças. Tem uma informação importante aqui, tá bom? Tem uma informação muito importante. Olha só, as mulheres, elas colhiam então os vegetais e as frutas. E foram essas mulheres, pessoal, que mais tarde vão observar a transformação que isso vai gerar. Tá joia? Então, ó, muita informação, muito legal, tá tudo no livro de vocês. Anotem, dá uma lida lá no livro também, tá joia? Bom, vamos seguir aqui então. Esse é o período paleolítico. Eu vou limpar aqui esses desenhos, tá bom? E aí nós vamos passar para a próxima tela. Olha só, os hominídeos ancestrais, então. Vocês estão anotando, pessoal? Tá tudo bem? Lembra que nós, professores, estaremos no chat aí para falar com vocês, tá bom? Para tirar dúvidas e tal, que vocês tiverem. Tá joia? Olha só. Então, vamos ver agora os hominídeos ancestrais. Então, pessoal, olha só, hominídeos ancestrais. Eu queria tratar desse pontozinho com vocês para a gente conversar. Então, nós já sabemos que o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo sapiens, ele surge, então, nesse primeiro período da história, chamado período paleolítico. Olha só, Homo habilis significa hábil, que o homem, então, vai desenvolver, vou pegar aqui um lapisinho para ficar bem bonitinho. Ó, o homem, então, ele vai conseguir desenvolver certas habilidades para construir instrumentos de madeira e pedra. Esses instrumentos, pessoal, vai ser importante para suas caçadas, vai ser importante para a sua vida, tá bom? E aí, nesse primeiro momento, então, ele vai usar madeira, pedra lascada, lembra disso? O período paleolítico, também conhecido como Idade da Pedra Lascada. Bom, depois, e lembra, pessoal, que o ser humano, né, o homem, ele vai
vai passar por um longo processo de evolução, que inclusive ainda está em curso, né? Então, o homem vai passar por um longo processo de evolução, tá joia? E aí, mas só que isso vai levar milhares de anos, não vai ser assim rapidamente, tá bom? Mas vamos falar aqui das características, então, de cada um desses homens, ó. O Homo erectus, né, que significa homem ereto, né, em pé, ereto, com a coluna ereta, vai ser um grande salto, até coloquei aqui, ó, vai ser um grande salto na evolução do ser humano, tá? Por quê? Nossa, pessoal, professora, mas só dele ficar ereto vai ser um grande salto? Sim. Por quê? Até coloquei aqui para vocês, ó. O homem vai ser, então, um pouco mais alto, ele vai enxergar mais longe, ele vai fazer ferramentas mais eficazes e ele vai começar, essa parte aqui é importante, olha só, registrar acontecimentos em pinturas, tá? E esse homem também, é ele que vai aprender a dominar o fogo. Pessoal, então, um grande salto na evolução, justamente porque esse homem ele vai enxergar mais longe, então ele vai poder prever a sua caça um pouco mais longe, ele vai poder se organizar melhor para fazer melhor a sua caça. Tá joia? E olha só, o Homo sapiens, então, olha aqui, o Homo sapiens significa o homem que sabe. E aí, né, que é a nossa raça, você está levando milhões de anos aí nessa evolução, tá joia? Ó, é esse Homo sapiens, então, esse homem que sabe que ele começa a se comunicar pela fala, tá? Principalmente para quê? Para compartilhar ideias. É um homem que sabe, então ele observa a natureza e ele tem ideias, ele pensa como modificar o seu habitat. E aí ele precisa o quê? Se comunicar para transmitir essas ideias. Olha que interessante, né, pessoal? E também, ó, é o Homo sapiens que vai espalhar da África para outros continentes. Tá joia, pessoal? Então, esses hominídeos ancestrais, né? Todos eles vão se desenvolver nesse período paleolítico. Então, ó, o período paleolítico ele é muito interessante, é o maior período da história, né? E compreende dentro de uma divisão da história chamada pré-história. Joia? Deixa eu limpar aqui esses desenhos para a gente continuar os nossos estudos, então. Vamos passar aqui. Bom, olha só o que eu anotei para vocês. O domínio do fogo, pessoal, parece coisa simples hoje para nós, mas o domínio do fogo foi, até coloquei aqui, ó, muito importante na vida dos primeiros hominídeos, tá? Primeiro, olha só, perceberam que o fogo surgia espontaneamente na natureza. Tá vendo que é aquela primeira frase lá que nós falamos, a observação. Estão vendo? A observação que o homem observou que o fogo surgia, ó, espontaneamente na natureza e ele ficou observando. E viu também que o vento reacendia as brasas e mantinha ainda o fogo aceso. Tudo isso pela observação. Tá joia? Olha só, depois, viram que o atrito constante entre dois pedaços de madeira seca, né? Quem já foi aí escoteiro, né? Deve saber fazer fogo, mas ó, e colocando folha seca fazia com que a chama, né, aumentasse. Então, o fogo, ele vai ser muito, mas muito importante, então, para os homens, e os homens vão observar, então, como que é feito. Tá joia? Olha só que eu coloquei aí embaixo também sobre o fogo, ó. Os seres humanos puderam aquecer-se, iluminar o interior das cavernas, defender-se de animais, cozinhar alimentos, tudo isso utilizando o quê? O fogo. Olha como foi importante, então, esse domínio do fogo. Tá joia? Vou limpar aqui para a gente seguir os nossos estudos. Olha só, pessoal, depois do período paleolítico, então, vai vir um período da história chamado período neolítico.
período neolítico. Então, esse período neolítico ele vai ter algumas características, tanto é que diferencia ele, então, do período paleolítico. Tá joia? Olha só, durou de 9.000 anos antes de Cristo a 6.000 anos antes de Cristo, certo? Então, foi um período também, depois do período paleolítico, tá joia? Um período, né, de bastante tempo aí também. Ó, também é conhecido como Idade da Pedra Polida. Se o Paleolítico é conhecido como a Idade da Pedra Lascada, e a gente viu que eles usavam, então, a pedra para... lascava essa pedra e com isso fazia algumas ferramentas, como faca, né? Aqui no período Neolítico, vai ser conhecido como Idade da Pedra Polida. Então, só pelo nome a gente já tem uma ideia, porque os homens deste período, eles já vão melhor trabalhar a pedra, eles vão polir a pedra, eles vão trabalhar melhor essa ferramenta. Tá joia? Olha só, seres humanos passaram a polir as pedras, fazendo instrumentos mais afiados e eficientes, tá? Que homem é esse aí do período neolítico? É o Homo sapiens, é o homem que sabe. Olha só, neste período vai criar, né, o arco e flecha, vai criar a roda e também embarcações, e isso vai permitir, vai possibilitar deslocamento. E aqui entra uma coisa muito importante, pessoal, que é a troca também de culturas, porque eles vão conseguir ir para locais mais distantes ainda de onde eles estavam. E esse deslocamento, essa invenção da roda e das embarcações, vai fazer com que homens troquem culturas que antes eram tão diferentes. Olha que legal, né? Ó, passaram a cultivar os alimentos, ou seja, foi possível a agricultura. Lembra que no Paleolítico, o homem, ele caçava, o homem era nômade, e aqui no Neolítico, por causa da agricultura, ele vai passar a ser o quê? Sedentário. Tá joia? Ou seja, ele vai conseguir ficar num lugar só por causa da agricultura. Porque se não fosse agricultura ele precisava o quê? De alimento. Precisando de alimento, ele precisa o quê? Ir de um lugar para o outro. Tá joia, pessoal? Então, ó, a agricultura permitiu que o humano se fixasse, ou seja, se tornasse sedentário. E com isso, né, nós vamos ver mais para frente, com isso vai surgir aldeias, porque eles vão fixar num lugar só. E ali eles vão construir aldeias, vão construir as cidades, grandes comunidades, mais tarde grandes civilizações, tá joia? Aqui também, ó, no período neolítico vai ser feito artesanatos, né, de várias formas, isso vai melhorar, como roupas de lã, de fibra, cerâmica, né, para eles transportarem de um lugar para o outro, os coisas, eles vão precisar, então, de potes de cerâmica, e isso vai ser feito através do artesanato. Já é, pessoal? Bom, aqui aconteceu nesse período neolítico uma revolução, joia? Ó, pouco a pouco, casas de madeira, de barro, foram aparecendo, né? E pedra, folhas secas, e abandonaram as cavernas. Então, pouco a pouco, esse homem ele vai construir, né, casas de madeira, porque ele vai abandonar a caverna porque ele não precisa mais ficar de um lugar para o outro. Ele pode se fixar num lugar só, e para a agricultura é necessário o quê? Ficar perto de rios, né? Então, perto de rios, eles vão construir essas casas e ficar num lugar só, nesse período neolítico. Bom, também passaram a produzir mais alimentos do que eles necessitavam. E isso, pessoal, parece simples, mas levou a grandes transformações na vida, então, nesses primeiros grupos humanos. Joia? Temos aí, ó, os excedentes, né? Com esse produzir mais alimentos do que eles necessitavam, eles passaram a produzir excedente, ou seja, passou a sobrar alimentos, tá joia? E aí esses excedentes eram armazenados para os períodos de escassez,
ou ainda eles podiam ser trocados com outros povos, tá? Por ferramentas, cerâmicas, armas diferentes das deles, roupas e diversas outras coisas, artesanato, potes de cerâmica para poder transportar as coisas, né? Então, olha o que é a agricultura, o que é essa revolução, então, vai levar o homem a essas grandes transformações. Tá joia? Estão percebendo? Tá tudo aí no livro de vocês, espero que vocês estejam anotando, tá bom? É importante que você anote para você aprender, tá bom? Olha só, a partir daí, então, dessa revolução, vai surgir as primeiras aldeias, as cidades, tá joia? E é isso que vai ser chamado, então, de revolução, porque vai modificar, né, a vida daqueles primeiros grupos humanos que nós vimos lá no Paleolítico. Ok, pessoal? E aí? Todo mundo aprendendo? Espero que sim, tá bom? Vamos passar aqui para frente. Bom, e agora eu saio então do continente africano, tá joia? Saio do capítulo 2 e nós vamos agora viajar para o capítulo 3, tá? Que é o continente americano, tá joia? Vamos seguir aqui. Bom, aqui no continente americano, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, ó. Estreito de Bering. Vocês lembram o que é isso? O que acontece lá no Estreito de Bering? Alguém lembra? Hein, pessoal? Bom, olha só, olha o que eu anotei aqui para vocês. No final do século XIX, a ideia de José Acosta, que é um padre, né, foi confirmada. Então, quando tem a colonização aqui da América, né, ali na região do México, esse monge, esse padre José Acosta, ele vai observar aquela população no continente americano e vai começar a pensar de onde que esse pessoal veio, né? Ele vai se indagar, mas de onde que esse pessoal apareceu? Será que nasceu aqui ou veio de outro lugar? E aí, no final, então, do século XVI, ele vai falar, olha, esse povoamento aqui do continente americano, ele foi por povos vindos da Ásia. Então, lá no século XVI, tá joia? Lá no século XVI, ele vai pensar isso. Olha, eu acho que esse povoamento do continente americano, então, foi feito, né? Quem veio para cá foram povos asiáticos, ok? E aí, pessoal, essa teoria, né, vai surgir, né, através dessa ideia, mas isso só vai ser confirmado depois. Olha só, através de um ponto mais próximo entre o continente americano e o asiático, né, entre o continente asiático e o americano, tem um lugarzinho chamado Estreito de Bering, tá? E é nesse estreito que antes estava congelado, coberto de gelo, feito uma ponte que esse homem, né, teria atravessado então de um lugar para o outro a pé. Joia? Foi aí que houve então a passagem do continente asiático para o continente americano. Tá joia, pessoal? Olha o que digo a seguir aí. No início do século XX, então, assim, olha que lá no século XVI, o José de Acosta falou, né, teve essa ideia, e aí no início do século XX, ou seja, né, séculos depois, surgiram, né, outras possibilidades, sem ser essa do Estreito de Bering, mas sem negar essa daqui também. Tá joia? Então, lá no século XX, começam a pensar que teriam vindo, olha só, de regiões distintas da Terra. E por que as pessoas, que esses estudiosos, né, falaram, mas por que eles, será que foi só de um lugar? Mas aí eles perceberam o seguinte, tem tantas culturas e línguas diferentes na América, então, será que veio só de um lugar? Não. E aí eles pensaram que existem, então, outras possibilidades, que aí explica, né, por que que tem tanta cultura diferente, língua diferente dos povos americanos. E aí, pessoal, interessante, né? Ó, vamos passar para frente aqui. Olha só,
Estamos acabando, tá joia? Espero que vocês estejam aprendendo aí. Descobertas arqueológicas. Se vocês me acompanharem no livro, vocês vão ler tudo isso daí e pode anotar também, tá joia? Olha só o que eu coloquei para vocês. O que é ponta de Clovis, então? Né? O que é ponta de Clovis? Ó, fazer mais bonitinho. O que é ponta de Clovis, então? Olha só, são pontas de lanças feitas de sílex, uma rocha muito dura, que foi encontrada lá na América do Norte, tá? Foi encontrado, né, essas descobertas arqueológicas em 1920, então foi encontrada essas pontas chamadas pontas de Clovis, que são pedras, né, pontudas, assim, encontradas lá na América do Norte, e era, possivelmente, né, utilizada para caçar animais grandes, como, por exemplo, os bisões, tá? E aí, pessoal, essas pontas de Clovis não foram encontradas na região amazônica, por exemplo. E aí a gente pode pensar numa explicação para isso. Olha só, é, não tinha esses grandes animais aqui na região amazônica. E aí, olha só, as armas eram diferentes de um lugar para o outro, né? Lá na América do Norte, eles precisavam de armas mais pontudas, mais fortes, para caçar animais muito maiores. Olha só, ah, alguns utilizavam instrumentos de pedra, enquanto outros produziam armas feitas de bambu, né? Então, dependendo da sua necessidade, bambu e madeira, dependendo então da sua necessidade, tá joia? Olha só, povos que habitavam então a região desértica lá dos Estados Unidos, na América do Norte, desenvolviam armas de pedra, enquanto povos amazônicos que não precisavam, né, dessa letalidade toda, tinham armas pontiagudas de bambu que eles usavam para caçar animais menores ou até pescar, né, peixes aqui na região dos povos amazônicos, tá bom? É interessante ver essa diferença, tá bom? Essas mudanças. Bom, olha só, deixa eu pegar o lápisinho aqui para a gente conversar. Pronto. Olha só, pessoal, o que são os sítios arqueológicos, então? Aqui no Brasil, temos sítios arqueológicos muito importantes, tá bom? Temos, por exemplo, os chamados sambaquis. O que são os sambaquis? Eles são construídos, então, por seres humanos, né? Significa monte de conchas, e são materiais orgânicos e calcários e várias outras coisas que são vestígios de povos que viveram aqui na América no período da pré-história, tá? Então, são vestígios que esses homens, né, eles deixaram, que nos ajudam a contar a história agora. Bom, outro sítio arqueológico muito importante, olha só, Parque Nacional da Serra da Capivara, localizada no estado do Piauí, né, hoje no Brasil, a área com maior quantidade de sítios arqueológicos da América e com maior quantidade de pinturas rupestres do mundo. Então, é um local muito importante. Nós vimos também que tem uma arqueóloga muito famosa que ela já lutou muito para preservar esse lugar, que é a arqueóloga chamada Niede Guidon, tá joia? E nós temos uma personagem muito importante da história da América, que é a, a Luzia, né? Que é uma evidência arqueológica, ou seja, um vestígio humano, né? Que foi encontrado lá no estado de Minas Gerais, foi encontrado, na verdade, um crânio, né? Um crânio, e de primeira, os estudiosos e tal, pensaram que era um homem, deram o nome de Homem de Lagoa Santa, tá joia? E aí outros estudos, né? Viu que se tratava, na verdade, de um crânio de uma mulher, do sexo feminino. E essa mulher, esse vestígio, essa evidência arqueológica foi chamada, então, de Luzia. Tá joia, pessoal? Bom, do capítulo 2 e do capítulo 3, eu queria destacar esses assuntos com vocês, tá bom? Queria destacar esses assuntos com vocês. Vou limpar aqui para a gente conversar mais um pouquinho. Eu queria destacar, então, esses assuntos com vocês, tá bom, pessoal? E
Quero que anotem tudo, assista esse vídeo de novo, vai devagarzinho, vai anotando, tá bom? E nós estamos aqui, nós, a equipe de História do sexto ano, a gente está contando com o seu sucesso, tá bom? Agora é com você, depois de você estudar, depois de você escrever, depois de você se dedicar mesmo aos estudos, você vai ter grande sucesso na sua prova, tá bom? Lembra, se você tiver alguma dúvida, é só falar com a gente no. Tá bom, aluno? Então, se você tiver alguma dúvida, é só falar com a gente no fórum. A gente está torcendo para o seu sucesso, tá joia? Um abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau.